Então, boa tarde, pessoal. Eu e o professor Bilderberg apresentaremos as experiências que nós temos tido no contexto hospitalar com o desenvolvimento do LM. Então, a gente vai fazer uma apresentação dialogada ou em formato de jogral, acho que isso dará. Então, a nossa ideia é compartilhar essas experiências, desafios fica perto dela. E os avanços da intervenção formativa em 2 hospitais universitários aqui do Brasil. Então, o primeiro hospital, a gente recebe, né, então a gente tem como uma demanda a alta taxa de absenteísmo, mas essa demanda, ela muda, ela vai se alterando com o contexto da pandemia, que inicialmente tinha uma demanda muito clara, que eram muitos trabalhadores de enfermagem, de clínica de internação, que se afastam por problemas relacionados à saúde mental e doença osteomuscular. Então a gente recebe essa demanda, começa a desenhar o projeto olhando para essa demanda, e com a pandemia a demanda muda completamente, vindo outros fatores, como o adoecimento mental exponencial, fora síndromes gripais, né, mas agora no momento mais de adoecimento mental, de rotatividade e também de baixa motivação, desmotivação profissional. Já me chamaram aqui de Hildeberto, né? Me conhece mais como Paraíba, porque eu sou natural do Monteiro, na Paraíba, no centro do universo. Aqui em Campinas. Só não é mais do que Campina Grande, viu, pai? Essa nossa intervenção no Hospital das Clínicas, lá em Botucatu, é parte, na verdade, a demanda está muito mais ligada ao fato de que, com a emergência da pandemia, houve um edital da universidade estimulando os programas de pós-graduação a desenvolverem intervenções centradas no estudo da pandemia. E a gente já tinha uma colaboração antiga com a área de segurança do hospital, então procurou acompanhar o que foi a resposta do hospital a essa pandemia. E aí, trago um pouco da evolução dessa demanda, né? Acho que quem está aqui, muitos já conhecem. A gente começa uma negociação em fevereiro de 2019 e a gente consegue a aprovação do projeto somente em 2021. Então, o primeiro ponto que é muito interessante é porque a encomenda vem praticamente com uma resposta pronta, né? Então, eles pedem ajuda para lidar com o alto índice de absenteísmo, mas ao mesmo tempo eles pedem que seja desenvolvido um programa para retorno ao trabalho. Então isso é uma primeira contradição de como é difícil a gente tentar conversar e dialogar sobre qual é essa real demanda e se aquilo que é encomendado, se aquilo que é esperado realmente é a melhor alternativa. Então a gente passa o ano de 2019 fazendo negociações e a gente inicia o ano de 2020 fazendo uma oficina sobre o laboratório de mudanças, porém nós não obtivemos a aprovação do campo para desenvolvimento em março. E aí veio a pandemia e nós precisamos dar alguns passos atrás, retomando as negociações a partir de novembro de 2020, mas aí com outro foco, tentando olhar especificamente para a atividade de prevenção, que institucionalmente tem uma relação muito próxima com o Serviço de Medicina e Segurança e Engenharia do Trabalho, SESMIT, mas que é um objeto para além deste serviço. Então a gente consegue reestruturar o projeto, e aí, com novas demandas, deixa de ser o absenteísmo clássico e passa a ser uma questão de restrições para o trabalho, um mal-estar organizacional geral, uma baixa motivação dos trabalhadores e a instituição tentando fazer várias ações pontuais para dar conta dessa demanda que para eles ainda não está clara. Por que esse trabalhador não está feliz, não está satisfeito num trabalho que tem uma remuneração salarial relativamente maior do que outras instituições na própria cidade e na região. E aí, em junho de 2021, a gente obtém a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética de Pesquisa. Em Botucatu, essa ligação da Faculdade de Medicina com o hospital facilitou a fase de negociação, de obtenção de autorizações da intervenção e também o fato de que boa parte das negociações eu estava fazendo com um colega meu, na enfermaria. Então isso facilitou também com a autorização da faculdade o acesso ao documento, conseguir também a aprovação do CEP, e a gente trabalhou então nessa fase de
etnográfica do estudo e documental, o levantamento desses materiais e iniciou um conjunto de entrevistas com atores considerados com um papel de maior destaque dentro do hospital durante a resposta. A gente procurou incluir, por exemplo, na área de enfermagem, tanto atores que atuavam na gestão de enfermagem do hospital, como o pessoal de enfermagem que estava na linha de frente no enfrentamento do cotidiano. E isso levou, então, foi permitindo, com esse conjunto de materiais, organizar as informações que estão sendo analisadas agora, em termos de linha de tempo e outras, e também analisando as entrevistas e tentando identificar principais categorias que emergiram nesse discurso aí. E daí, deveria ter colocado em francês, né, ao invés em português, desculpa. E aí, semelhantemente ao que vem sendo feito também no HC, lá no HU a gente começa a fazer esse estudo etnográfico numa etapa prévia às sessões de laboratório de mudanças. Então, inicialmente, nós havíamos feito 15 entrevistas com os trabalhadores envolvidos no SESMIT e também com o que é considerado a alta gestão hospitalar ou então a gerência máxima do hospital. E aí nós sentimos falta de ouvir o trabalhador, né, tanto o trabalhador que está na linha de base ou na linha de frente, quanto os níveis intermediários de gestão, e daí nós complementamos com mais 17 entrevistas. Então, ao todo, nós fizemos 31 entrevistas, olhando, né, para esse nível micro, que são os trabalhadores de saúde, e também olhando para o nível médio, considerando os supervisores e também a alta gestão. E, semelhantemente, né, fizemos observação de campo e análise documental. Esse material, ele está ainda em análise, né? A gente conseguiu analisar uma parte, mas a gente tem um material muito rico e a gente consegue identificar as contradições primárias do próprio objeto, né? Então a gente olha para o objeto que ele se expandiu, mas todo o resto não. Então ele é um objeto diferente, essa necessidade de prevenção não é mais o clássico DORT e acidente com material biológico. Não quer dizer que isso não exista, mas hoje não é o problema que a gente enfrenta mais no hospital. Existe um problema do adoecimento mental que é muito presente, de uma insatisfação que leva as pessoas a se ausentarem do trabalho ou pedirem para trocar de área. Então, e aí a instituição claramente não sabe lidar com isso, porque os serviços são muito voltados às normas regulamentadoras, que são muito prescritivas e cheia e sempre com muitos parâmetros, né? Então a gente consegue identificar algumas contradições que são primárias e consequentemente a gente também encontra contradições secundárias e também terciárias, uma vez que todo modelo organizacional não dá mais conta dessa necessidade do trabalhador. E aí, se o modelo ele não está dando conta desse novo objeto, os instrumentos, os meios, a divisão do trabalho, tudo isso acaba tendo outras contradições que têm inviabilizado a prevenção propriamente dita. Acabam sendo ações muito pontuais, muito reativas, muito após o ocorrido, com pouco ou quase nada ação de prevenção, apesar das constantes tentativas de estruturar serviços, programas e ações neste sentido. Então, tem uma contradição muito importante que hoje a prevenção é diferente do que ela era 3 anos atrás, e daí é necessário a revisão de todos os sistemas dentro do hospital para dar conta desse objeto fugidio. A chegada da pandemia foi anunciada para a gente há alguns meses de antecedência. Então, no hospital, houve uma primeira fase de preparação para essa chegada e uma coisa interessante é que a OMS tem uma classificação de respostas à pandemia, a crises, né, situações de crises, e um primeiro estágio é um estágio dito convencional, onde você simplesmente mobiliza o seu pessoal, mas usa nas mesmas atividades que são as tradicionais. No caso da pandemia, isso não aconteceu. Era mobilizar para responder a uma situação completamente nova. Então, tinha que desativar enfermaria, tinha que
abrir mais leitos de UTI, tinha que, ao mesmo tempo, pensando na proteção dos trabalhadores, como somos uma população muito envelhecida no hospital, era tirar o pessoal mais experiente, melhor preparado para lidar com as situações de atender a pacientes graves, afastar essas pessoas da atividade. E a gente fez isso. Esse primeiro ano, vamos passar o segundo slide, né? O primeiro ano, a resposta foi um sucesso, né? E aí, no final de 2020, diminuía o número de casos, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde reduziram recursos, houve uma desativação de parte da resposta que tinha sido mobilizada, e em 2020 e 2021 a gente tem a chegada da nova onda da pandemia e a gente cai numa situação de crise, onde há claramente uma insuficiência dos recursos mobilizados para fazer face. Então tinha, por exemplo, parte das falas, o pessoal contava a gestão de vagas. Hoje de manhã eu tenho uma vaga que vai ser aberta e eu tenho uma fila com 60 pacientes que preenchem os requisitos de gravidade para ser escolhido para a vaga. Quem que eu vou escolher, como que vai fazer. Então, uma situação muito difícil de sofrimento e nesse processo foram sendo mobilizadas muitas inovações tecnológicas, novas práticas dentro do hospital. Então, o hospital como um todo foi envolvido nesse processo. A senhora falando da crise aqui e esse processo da crise. Aqui no slide, a gente procurou apontar como, em relação a cada uma das situações, o que aparecia no discurso em termos de categorias para aprendizagem. Então, o colapso em categorias de impacto na segurança, inovações e impactos na segurança, mas também nas parcerias institucionais e assim por diante. Nesse momento a gente começou a fazer as sessões de LM, então até agora a gente estava na etapa etnográfica, né, e ainda estamos analisando esses dados, mas a gente já começou a fazer as sessões e a gente pactuou com o hospital 3 grupos para fazer, 2 grupos para fazer um LM e um grupo para fazer um quase LM. Então a gente vai fazer as sessões com os grupos de trabalhadores, considerando os trabalhadores da base ou da linha de frente, 8 sessões com o grupo de supervisores, entendendo que eles estão no nível meso, e 4 sessões com os gestores, e aí sim são hierarquicamente ao topo da hierarquia do hospital. Essas sessões, por que nós fizemos assim, né? Primeiro porque para que as pessoas tenham um espaço de fala preservado, né? Então é mais seguro não colocar juntos, e porque isso foi uma indicação de uma gestora. Ela pediu para que não colocassem os trabalhadores com supervisores, justamente para que os trabalhadores se sentissem à vontade e não intimidados para falar com os supervisores. E a experiência está sendo muito boa, e a gente tem visto mesmo, os trabalhadores têm uma facilidade, uma tranquilidade muito grande de expor as situações, muito mais do que o grupo de supervisores. A gente ainda estamos na etapa de questionamento, começamos tem 2 semanas, e na próxima semana já faremos essa primeira sessão com o comitê de pilotagem ou então com os gestores para tentar fazer essa amarração e essa pactuação das possíveis modelações e dos possíveis desenhos que virão dessa atividade de prevenção, que hoje tem uma outra característica no hospital, ele está em construção. E aí o ciclo que já apresentou, só para falar que a gente percorre essas 4 primeiras etapas nessas 8 sessões e depois já pactuamos as sessões de acompanhamento. Eu vou comentar só o slide seguinte, nessa questão da pandemia, quando a gente organiza a tentativa de ver a aprendizagem,
participantes nesse processo, a gente vê primeiro que há uma rede de sistemas de objetos de atividade, de sistemas de atividade, um objeto compartilhado e colaborativo nessa resposta do hospital. Então, o suporte da Faculdade de Medicina foi muito importante, seja no sentido de oferecer uma tecnologia para fazer os exames de confirmação diagnóstica, seja no sentido de Botucatu foi uma das primeiras cidades do Brasil que desenvolveu um projeto de vacinação em massa da população e com o suporte do desenho da Faculdade de Medicina. E, então, essa colaboração, da mesma maneira, desenvolver propostas terapêuticas, enfrentar o discurso do negacionismo, foi um momento de rigorismo lá, né? E os recursos pré-existentes para diferentes atividades daquelas que estavam, os recursos eram mobilizados para trabalhar com atividades diferentes. A gente viu que havia múltiplas vias e uma diversidade de impactos sobre a segurança para além da Covid, coisas do tipo, o pessoal que fazia a gestão das vagas, tinha dia de chegar de noite em casa e encontrar fila ameaçando, você não abriu uma vaga para mim, para meu pai, etc. E muitas dificuldades, porque essa resposta mexeu muito com a estrutura de poder dentro do hospital. E a aprendizagem aparece, então, como um lugar a ser explorado por múltiplos níveis do sistema, aprendizagem para gestão de crise, para desenvolver e aplicar tecnologias e procedimentos, para se proteger, para promover a segurança de pacientes, para repensar sistemas de atividade, algumas das questões. E a gente terminou que já está com 0 ali faz um tempo. Obrigada, gente.